Filosofia e Cotidiano em Pauta, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Parágrafo 397. Educação. A educação é um prosseguimento da geração e, com frequência, uma espécie de embelezamento posterior da mesma. Parágrafo 447. Mestres e alunos. Faz parte da humanidade de um mestre advertir seus alunos contra ele mesmo. Boa noite, eu sou o Jean Gaspar e está começando mais um Filosofia no Cotidiano, um programa que discute fatos do cotidiano por meio de reflexões filosóficas. Boa noite, eu sou Henry de Carvalho e esse é o Filosofia no Cotidiano, um programa que busca trazer o diálogo filosófico que há muito deixou de ser praticado, permitindo que as diferentes linhas do pensamento filosófico elevem-se no sentido de buscar resolver conscientemente problemas postos na cotidianidade e sempre em proveito da vida humana. No decorrer do programa, o músico concertista William Gomes ilustra ao som do violão as temáticas a serem discutidas, fazendo um comentário estético sobre as músicas executadas. Filosofia no Cotidiano vai ao ar sempre aos domingos das 21 às 22 horas, com reprise nas terças-feiras das 20 às 21 horas. Nesta semana, você acompanha um diálogo que apresenta o tema do nosso primeiro ciclo do ano: Educação, o papel do Estado e o papel da família. A relevância do tema desta noite encontra-se no fato de, até este momento, estarmos participando de um mundo onde se materializam em chagas abertas os elementos que interrompem o processo de humanização em todos os sentidos. Pouco se tem feito contra a obliteração intelectual que atinge a todos sem maior distinção. Põe-se como prática vergonhosa e rentável a efetivação da ignorância. Mentecaptos são diplomados para o obtuso desenvolvimento de inocentes vítimas deste modo de produção já bastante excludente. Nossas escolas do Estado e alhures, nem tão longe também particulares, despejam de modo aviltante milhares de boçais para prestarem como força produtiva, funcional ou de reserva, e não mais do que isso. Discutir a importância da educação e alguns de seus aspectos na contemporaneidade se faz de suma relevância. Para o entendimento imediato acerca dos problemas que atingem diretamente aos interesses da sociedade moderna, sobretudo a brasileira, em relação à educação, cabe iniciar tal temática distinguindo claramente que a educação não é simplesmente necessidade do homem, mas condição primeira para a sua emancipação. Isso quer dizer que a necessidade está relacionada com a natureza em si, enquanto a educação é a exteriorização da vontade do homem enquanto ser genérico. Levantar questões acerca da utilidade da educação e da maneira como vem atendendo exclusivamente aos interesses do capital e não do humano genérico, em especial, é fundamental e assaz relevante. E no próximo bloco iniciaremos as discussões acerca do tema proposto. Este programa tem a colaboração de DAF Soluções Digitais e de Franco e Baixó Móveis. Filosofia no Cotidiano volta já. Não saia daí. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho.
está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Estamos de volta com Filosofia no Cotidiano. Esta noite, num diálogo acerca do tema educação, o papel do Estado e o papel da família. Bom, Jean, quais são as considerações que você poderia fazer para nós aí sobre a educação e a família, né? Bom, Henry, para começar aí a nossa conversa, eu gostaria de introduzir um pouco do pensamento do Rousseau. E até te dizer que nessas férias eu tive contato que eu acho que um dos livros até mais bonitos que eu pude ler até hoje, que é o Emílio, do Rousseau. Um livro que realmente, além do Rousseau ser o filósofo das paixões, dos paradoxos, das emoções, realmente é um livro muito bem escrito e eu me apaixonei de verdade. Eu comprei a ideia do Rousseau. Então eu gostaria de, principalmente na questão aí para a gente introduzir um pouco a família, o papel da família da educação, resgatar o que o Rousseau critica e o que ele nos suscita, as provocações que ele nos suscita nessa obra. O Rousseau, vale lembrar que ele escreveu o Emílio diante da crítica que ele faz à sociedade francesa da época, da qual as mães e os pais também estavam totalmente entregues às práticas capitalistas. Uma delas, podemos citar, era essa questão do estilo, né, do fashion, né, da moda, né, que no século XVIII estava efervescente na época, né? E deixando de lado, assim, uma das prioridades que, segundo Rousseau, é dos pais, que é a educação dos filhos. Então, como que uma mãe, né, poderia ser a ama de leite de seu filho, entregar seu seio ao filho, sendo que aquilo ia prejudicar a estética corporal dela, né? Então, naquela época, saíam-se muito às buscas das amas de leite, né, onde era paga, era comprada, né? Tá aí mais um artifício do capital. Inclusive, é uma passagem fantástica que o Rousseau fala assim: pais e mães, não se iludam, né? Não se iludam com essa prática de que a ama de leite vai substituir uma mãe. Porque, Henry, pensando aqui o que o Rousseau diz, ele diz o seguinte: será que essa pessoa que você contratou para cuidar de seu filho, né, para dar o leite ao seu filho, ela, por dinheiro, vai cuidar bem do seu filho, sendo que ele está deixando de amamentar o filho dela? Já começa a surgir aí um primeiro paradoxo, né? E eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que nós podemos trazer isso para tempos modernos. Hoje difícil ouvir falar de ama de leite, né? A não ser quando a mãe não tem o leite e tudo. Mas ouvimos muito falar em babá, né? Então, a babá é aquela que vai tomar conta do seu filho, cuidar. Agora, vale aqui as nossas telespectadoras e os nossos telespectadores refletir sobre essa questão que o Rousseau joga. Será que a babá que deixa o filho dela na casa dela, né, entregue, sabe-se lá Deus, a quem? Vai, quando cuida dos seus filhos por dinheiro, que o dinheiro não tem nada de afeto, né? Vai por dinheiro cuidar tão bem do seu filho quanto você espera ou quanto você o faria? Será que não há uma ilusão aí também na sociedade de hoje, na nossa sociedade, que
o melhor caminho é entregar os filhos a uma babá, a uma outra pessoa para cuidar de seus filhos. Então, e assim por diante segue-se a obra do Rousseau. Outra questão do Rousseau que é muito instigante é que o Rousseau, mesmo no contrato social, é claro, não vamos ser inocentes, né? O Rousseau tinha assim suas pretensões, mas ele não tinha, o Rousseau, no Emílio, os principais especialistas que eu andei pesquisando, não há um projeto pedagógico no Emílio. Como nós podemos citar, como por exemplo, vamos supor, no Platão. Platão sim tinha um projeto pedagógico, tanto é que ele fundou a academia. Se pegar a República, tem ali o início, o meio e fim da formação de um homem. E na academia, o Platão ele queria o quê? Ali formar o cidadão, o pensador, o filósofo, que fosse discutir na ágora o melhor para a cidade. Agora, o que o Rousseau ele tem de prioridade ali na educação foi, como eu citei, a crítica. A forma burguesa de tratar as crianças e os jovens, a educação das crianças e dos jovens, né? E também suscitar, ou seja, como ele mesmo diz, né? O que ele quer com essa obra é fazer com que os outros tenham boas ideias. E que nem tudo que ele está escrito ali é 100% certo ou 100% errado. Cara. Ele quer criar, gerar boas ideias. Ô Jean, antes de você continuar, Sim. tem uma questão aqui em cima disso que é importante até você retomar o que você acabou de dizer, porque dentro dessa relação que se estabelece entre, você coloca da babá, né? Porque a gente está discutindo a educação e a família. Sim. Né? Para o Rousseau. E que no mundo de hoje, quer dizer, você tem um meio de caminho entre a existência entre o homem e a objetividade, a continuidade da sua vida existencial, né? Sim. Que é o dinheiro. Quer dizer, num tempo, até a época de Rousseau, né, talvez no interior da França e tal, você ainda não tinha uma relação tão completa com o estranhamento da vida, né? Você ainda tinha ali uma relação mais direta com a natureza, você ainda conseguia, você sabia de onde as coisas vinham, você sabia de onde vinha a água, de onde vinha a roupa, de onde vinha, quer dizer, as pessoas sabiam fazer. Uma parcela significativa da população, se não era feita ao artesanato, tinha de ser de qualquer forma. Há um momento, e acho que é essa questão fundamental que você coloca, porque nós estamos aí vendo o Rousseau no início do capitalismo mais atual, mais contemporâneo, em que ele enxerga que o dinheiro se entrepõe entre o ser, né, e a sua condição de ser social na formação de sua consciência. Quer dizer, para fazer com que aquela criança, a filha da babá, vamos colocar assim, continue existindo, ela precisa cuidar de outra criança e seja lá o que for, se ela vai ser babá ou não. Sim, né? Claro. Ela tem que deixar o seu filho sozinho à mercê do destino, não é? E confiar em alguma coisa nesse sentido, né? De que aquele filho ele pode crescer e se educar sozinho, não é possível, né? Enquanto que ela tem que trabalhar para garantir a existência daquele ser que não vai se constituir enquanto um humano de forma mais completa, porque não vai ter a relação primeira com a família, com a mãe. Sim, que é o mais importante para o Rousseau, essa relação, que ele coloca, um dos primeiros pontos é esse. A criança, ela vai desenvolver do 0 até os 2 anos, que o Rousseau ele divide em a educação do 0 aos 2 anos, depois dos 2 aos 12, dos 12 aos 15, dos 15 ao 20 e do 20 ao 25. Então, do 0 ao 2, ele diz que é uma fase totalmente do afeto, que é o primeiro passo da educação, que é que vai gerar toda a educação afetiva. E aí eu concordo com você quando você diz o problema daquela mãe. Saiu, deixou o filho à deriva,
e sabe-se lá que ser humano que vai se criar. Então, é importante ressaltar que esse primeiro ponto, o da mãe, o contato dos 0 aos 2 anos para o Rousseau é essencial. Se não pode ter uma boa mãe, o pai, se ele não tiver pai também, um preceptor, o preceptor deve escolher entre as melhores amas de leite. E ele diz o seguinte, de preferência que essa ama de leite não tenha um filho, para que não gere esses conflitos. Agora, eu compreendo aonde você quer chegar. Agora, a gente tem que, como você falou, o olhar atento do filósofo aí, do Rousseau no caso, ele já estava prevendo todos esses problemas. Tanto é que ele faz uma crítica à ciência e à arte. A arte, na época do Rousseau, era muito mais ligada ao que você falou, ao manuseio, ao artesão. Né? Muito mais do que o nosso termo hoje arte, que é mais específico, um artista, um pintor. Não, a arte era mais abrangente. Né? E a ciência também, na época, estava ligada aos costumes. E não somente era a ciência também, como é hoje, a física, a alquimia, a física, a matemática, química. Enfim, química. Mas também estava ligada aos costumes, a ciência. Uhum. Então, naquela época, o Rousseau, no seu primeiro escrito, do qual ele ganhou o prêmio, ele já critica as ciências e as artes. Então, ele já está com um olhar atento para esse problema da relação do ser com os outros seres. Uhum. E ele coloca, logo no primeiro capítulo, se não me falha a memória, no segundo, terceiro parágrafo do Emílio, que cabe ao pai, é a maior obrigação do pai e da mãe, devolver ao Estado um cidadão. Então, a partir daí, eu acho que nós podemos tentar desenvolver, porque também o Rousseau ele mais abre do que ele fecha alguma coisa. Isso que é muito interessante nele. Nós podemos tentar desenvolver alguma coisa nessa questão. Por exemplo, a família na época, a família burguesa, que a mãe se preocupava mais com a questão fashion, estética, de moda e com outros não artifícios, com outras facilidades que a vida burguesa trazia a ela acaba se afastando do filho. Isso leva ao quê? Aquela mãe que precisa do capital para sobreviver e para sustentar o filho, que é importante também, né? A sair da sua casa para cuidar de outro filho. Agora, se aquela mãe que é burguesa tem a responsabilidade, sabe da sua responsabilidade, cuida do seu filho, essa mãe que está aqui não vai precisar sair do seu lar para ir cuidar de outra criança. Ela pode arrumar outras atividades. Agora, eu acho que cabe a ambas as mães, tanto a burguesa como de uma situação não burguesa, mais emergente, se questionar o que mais vale para o filho. Será que só vale dar ao filho, isso vale para hoje também, a condição material, o alimento material e o alimento espiritual? Então, tanto acho que no século XVIII como hoje, no século XXI, eu vejo que os pais, somente nos dias de hoje, estão muito mais preocupados com o alimento material do que o alimento espiritual. O alimento espiritual que eu estou dando o nome de educação, esse afeto, esse contato primeiro. Então eu acho que vale aí, eu acho que tem que haver um consenso e um equilíbrio tanto do elemento espiritual como material. Que, é claro, daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos estar falando, você vai estar falando para a gente da questão do Estado, que eu acho que também acaba se fundindo, se mesclando nesse assunto. Agora, vale também
a gente lançar aqui, Henry, a discussão ligada ao pensamento do Rousseau, que a preocupação dele também, do Rousseau, é sempre pensar um homem livre, né? Então, ou seja, a criança também deve ser educada na liberdade. Tanto é que ele critica, ele fala, meu Deus. Não, ele não fala, meu Deus, tá? Mas ele diz, a criança passou 9 meses se desenvolvendo dentro da barriga ali, da placenta da mãe, louca, com uma vontade de se movimentar, que ela já tem movimentos da barriga, e quando ela sai, a primeira coisa que fazem ela é enfaixar a criança dos pés à cabeça, né? E aí já é um problema na educação, segundo o Rousseau, porque já tolhe a criança de seus movimentos. E a criança chora e não sabe por quê. Segundo o Rousseau, é porque ela está presa. Ela está toda envelocrada, não consegue mexer mãos e braços. E segundo ele, a natureza exige, ele falou, basta olhar os outros animais. Exige que você se movimente. Nós, homens, não temos a mesma força e a mesma habilidade ao nascer, ainda bem, até o Rousseau fala isso, ainda bem, que o cavalo, que o cachorro que já sai andando, que já se limpa sozinho e vai. Mas, porém, o cara não precisa ser tolhido, ficar amarrado. Ele já pode movimentar as pernas, os braços, tem que ter todos os cuidados, claro, ele cita bem isso, mas ele não precisa ficar amarrado. Então aí já é um problema, já começa a ter um problema da criança com a sociedade. Ela já começa sendo tolhida, né, por estar amarrada. A outra questão que o Rousseau, que eu acho espetacular, é que a criança ela não deve fazer nada por obediência. Ou seja, ela não fazendo nada por obediência, tem 2 palavras que devem ser tiradas, arrancadas do dicionário das crianças. É a palavra obedecer e mandar. Se ela não conhecer nenhum desses 2, ela sempre vai estar desenvolvendo nela uma aptidão natural, as aptidões naturais que, segundo Rousseau, o homem é bom por natureza. Diferente do que dizia Hobbes, né? Porque para Hobbes, o homem é o lobo do homem. Para o Rousseau, não. O homem é bom por natureza. Então, se a gente tirar a palavra obedecer e mandar, se ela não sabe o que é obedecer, ela não sabe o que é mandar. Então, ela nunca vai mandar no próximo. E também nunca vai admitir que o outro mande nela. Então, ela tem que desenvolver, conforme eu estava falando, dentro dessa bondade, nós temos que estimular sempre na criança a sensibilidade, que vai ser pelo afeto. O primeiro ponto é sempre o afeto. A sensibilidade. Até a sensibilidade para o Rousseau tem uma prioridade na questão da inteligência. Então tem que desenvolver essa bondade que é natural no homem, a humanidade, a consideração pelos outros e a beneficência. Então você desenvolvendo isso na criança, você vai formar um ser humano que não vai admitir ser mandado e não vai saber o que é mandar. Então você vai preparar melhor um cidadão para a sociedade. Bom, só para concluir aqui, que o nosso tempo é rápido, eu só queria concluir para você que eu falei bastante da mãe, agora tem o papel também do pai. Que, segundo Rousseau, o preceptor da criança tem que ser o pai. Por quê? A mãe vai ensinar todo o afeto do 0 aos 2 anos. A mãe é que tem toda a ligação com a criança, desde a barriga até essa idade, enquanto a criança não fala. Então, quando a criança começa a desenvolver a linguagem, é de suma importância, entendeu? Quem dá a direção, os caminhos da educação para a criança tem que ser o pai. Ou, na falta do pai, um preceptor que ele diz que não deve ser contratado. No melhor dos casos, tem que ser um amigo. Então, se um dia eu faltar, você tem que ser preceptor da Maria Carolina. que é um amigo. E eu não lhe pagarei.
Bom, Jean, uma pena, mas nós temos que encerrar esse primeiro bloco. Temos que ir para o nosso comercial e no próximo bloco, então, continuamos com a exposição acerca do tema proposto. Filosofia no Cotidiano, volta já. Não saia daí. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Estamos de volta com Filosofia no Cotidiano. Neste terceiro e último bloco, continuamos com o diálogo acerca do tema educação, o papel do Estado e o papel da família. Bom, Jean, nós estávamos conversando, então você estava fazendo a exposição sobre o Rousseau, uma coisa ficou, para mim, assim, criou uma certa dúvida. Como é que você vê essa questão como é que o Rousseau entende a liberdade, nesse caso, né, pela educação? Né? Porque ele acaba sempre colocando a ideia de que o homem prende o filho, né, logo que nasce, o pai acaba sempre devotando palavras negativas, e até uma coisa que ficou bastante colocado aqui os teóricos da educação no século XX tomaram bastante o Rousseau, e para mim trouxe um certo problema. Né, que é essa questão do não, né, da criança ouvir, a criança deve ou não ouvir o não. E aí gera um problema muito grande isso, né? Quer dizer, se de uma parte esse não é indicativo de ausência de liberdade, olha, não faça porque você tem alguém mandando, de outra parte também isso pode levar a outras consequências. Como é que você vê isso? Vale ressaltar primeiro que a liberdade é um tema essencial no Rousseau, e que também é paradoxal, assim como todo e qualquer outro termo do Rousseau. Então nós podemos encaixar a liberdade do Rousseau, entender um pouco no pensamento geral dele, né? Porque para o Rousseau, o Estado
em si só vai ser completo, só vai prover o melhor para seus cidadãos quando acontecer tudo aquilo que a vontade geral escolheu. Porque Rousseau ele difere dois termos, vontade geral e vontade de todos. A vontade de todos, nós podemos dizer que seria o seguinte, seria que nem os sindicatos, que defende o professor, o sindicato do metalúrgico e o sindicato dos bancários. A vontade geral, ela abraçaria a vontade de todos esses pequenos grupos. Então a vontade de todos seria a vontade de grupos e a vontade geral seria a geral mesmo, seria de todos esses grupos. Então, o Rousseau ele diz o seguinte, que o homem ele é livre quando ele tem a consciência que ele conseguiu exercer a sua vontade por meio dessa vontade geral. Então ele passa a cumprir as leis, a obedecer às questões do Estado, a viver socialmente, porém tendo total consciência de que ele participou da formação dessa vontade geral. Então, e aí assim, o homem tendo essa consciência, ele se torna livre. Por quê? Eu sou livre porque daquele estatuto, daquele manifesto, daquela constituição daquele país, ele fez parte realmente e de fato. Não como é feito hoje, como nós já discutimos no ciclo de política, essa falsa democracia. Então ele participaria de fato e se sentiria livre. Porque ele participou, ele fez parte. Né? Então, e a mesma coisa é quando o Rousseau trata da questão quando ele fala da educação, do não e do sim. Porque para o Rousseau, a questão da criança, para o Rousseau, tem uma passagem que é muito interessante, que ele diz o seguinte, e sempre lembrando que o Rousseau, ele não escreve dogmas, ele não é um autor dogmático, né? Então, tem uma questão bem interessante ali que ele coloca o seguinte, bom, uma criança que começou a andar, está em cima de de repente de um tablado e tem um degrau. E ela quer ultrapassar aquele degrau, ela quer descer aquele degrau. O que dá mais prazer para ela? Não descer ou descer? Descer? Descer. Por quê? A sua liberdade, a sua vontade quer que ela desça. Aí, ou seja, aí o pai, não desce. Não, vem para cá, tira a criança dali, protege ela, né? Acaba até protegendo. E isso, segundo Rousseau, gera outros males na criança. De não exercer a sua liberdade, a sua vontade. A vontade natural dela era descer. Se ela descer e cair e bater a cabeça, vai doer. Porém, segundo Rousseau, dói muito mais o não que o pai não deixou ela descer aquele degrau. É claro que eu não vou chegar na minha casa e tirar de todos os interruptores a proteção para a criança ir lá tomar o choque. Eu vou fazer algumas proteções e vou, claro, é aí que o Rousseau também fala isso, nós temos que ter o bom senso para saber até onde a criança pode ir. Seguindo o exemplo do tablado, é um degrau de 10, 15 centímetros que realmente a queda não vai matar a criança. Agora, eu não vou deixar a criança na ponta da escada e deixar ela descer. Natural. Né? Então, o Rousseau fala exatamente isso, tem que ter o bom senso. O pai, o preceptor, a ama de leite, ela tem que ter todo esse equilíbrio de um bom senso da educação. Porque também o que é demasiado, já que eu citei o Nietzsche lá na epígrafe, o que é demasiado, aquela proteção demais, não desce esse degrau. Ou seja, se a criança ia descer um degrau com 1 ano e meio, essa criança vai descer com 3. Ou seja, ela teve 1 ano e meio de atraso na sua evolução natural.
né? Olha, não dá cambalhota, não corre aí, não corre descalço, tira o pé da chuva, não se molhe, né? Ou seja, são coisas da natureza. Por quê? É uma coisa pior ainda agora que eu vejo no nosso tempo, porque nós vivemos tão afastados da natureza, né, que nós não nos vemos mais como parte da natureza. Eu lembro um exemplo que o seu mestre citou no nosso primeiro programa, não sei se você lembra, que ele falou dos comerciais de televisão de automóvel. O Rago, O Rago. Antônio Rago. Que nas propagandas de carro você só vê asfalto e prédio, asfalto e prédio. Eu vejo isso também como esse problema, esse afastamento do homem totalmente da natureza, é um problema na educação. Porque a criança não pode se molhar. A criança pode pegar vento. Né? É claro que nós vamos ter o cuidado, não vai estar um vento do inverno de julho de São Paulo, que às vezes ele é rigoroso, você não vai pôr a criança na janela para tomar vento no ouvido. É inconsequente. Agora, no verão, ela deve sim tomar vento. E faz até bem, ela até gosta. Eu abro a janela do meu carro, minha filha dá gargalhadas. Por quê? Porque é gostoso, você está se refrescando. A criança sua e sua muito. A primeira pergunta... Sempre tem um amigo meu, é um pediatra. Não é meu pediatra, mas ele... Não, meu pediatra não, não é o pediatra. Não dá mais. Não é o pediatra da minha filha, desculpa, mas ele é amigo e ele fala, a primeira coisa que eu falo para os pais é o seguinte. Você tem calor ou frio? Ah, eu tenho. A criança tem igual. E outra coisa, é uma coisa, como é que ele fala? É uma coisa, é matemática, né? A criança é menor, tem mais massa ali corpórea junto, ou seja, ela sente mais calor que vocês. Então, deixa a criança sem roupa, por favor. Um amigo meu que fala. Então, todas essas questões dessa superproteção também eu acho que tem um problema do afastamento total da natureza da qual vivemos hoje. E o Rousseau pede essa retomada da natureza no século XVIII para que as crianças e nós, seres humanos, possamos nos desenvolver no meio social, no meio civilizado, mas não podemos perder a nossa condição de ser natural. Eu vejo uma coisa aqui, Jean, duas questões. Você estava falando sobre o paradoxo que existe, então, no posicionamento do Rousseau com relação à liberdade. Aí me veio novamente essa ideia do não. Sim. Então a gente poderia definir que existe um não positivo à medida que ele submete e prevalece as imposições do que existe hoje como prática societária, que é de submissão, que é de obediência, que é de ausência de liberdade e tal. E o não negativo, que é aquele que educa, que é aquele que protege. Não é? E por que eu chamo de negativo? Porque é aquele que busca transformar, é aquele que busca negar a realidade existente e fazê-la outra, fazê-la melhor para o desenvolvimento humano. A positiva é aquela que se coloca diante do que está posto e estanca ali, né? Sim, exatamente. E é negativo. Se você me permite, eu vou ler um rascunho aqui que eu até escrevi, que é o seguinte. A educação, segundo Rousseau, está bem ligado à questão da que nós falamos da liberdade. A educação deve conseguir que a criança se converta em um cidadão autônomo. A natureza é autônoma. Será que nós somos? Que nem você falou, quando você coloca essa questão do não negativo, você faz com que a criança, no não negativo, se torne autônomo. E o positivo, que é o imposto, que é o que toma cuidado com a chuva, o cara não pode mais pegar chuva, ou seja, não pode mais viver um pouco a natureza, né? Se torna um não positivo, que você
acaba sendo mandado. É que as pessoas costumam, só para o telespectador entender quando nós falamos positivo e negativo, é comum as pessoas entenderem que o que é positivo é o que é bom. Não, o que é positivo é aquilo que está posto, é aquele que está positivado, aquele que está existente, aquele que está existindo. E o negativo é aquele que vai negar para se tornar outra coisa, o que em geral pode ser algo melhor ou pior. Né? No caso do desenvolvimento humano, sempre melhor. Aquilo que é negativo, na verdade, ele é melhor porque ele nega uma condição pior que existia. Né? Então é essa a condição. Essa, exatamente. Só para entender. Então, ou seja, então a criança tem que se converter num cidadão autônomo de tal forma que, quando ela cresça, ela alcance a liberdade moral. Isto é, né, a capacidade de eleger suas ações voluntárias e racionais. Então, ou seja, o sujeito só vai desenvolver, né, suas vontades realmente e o seu raciocínio de forma autônoma, entendeu? Se ele tiver, desde pequeno, esta liberdade moral. Então, desta forma, ele será um ser com vontades e razões autônomas. E, levando em conta o que você colocou, Henry, e para o Rousseau, nós devemos afastar as crianças das influências, aí ele coloca aqui, das influências que são negativas, que são exercidas pelos pais, pela sociedade e pela religião. Então, ou seja, você afastar o preceptor, no caso para o Rousseau, o pai, tem que afastar as crianças de todo esse não, da qual nós damos o nome que é um não que está posto já, um não positivo, entendeu? Para que não desenvolva uma criança, um jovem e uma adolescente, tal qual nós vemos está sendo formado todo dia, que nem máquina, né? Sim, se acostuma a baixar a cabeça, a obedecer, a não olhar para frente, a não avançar sobre a realidade, a não se envolver politicamente, não ter autonomia de consciência, não é? Exatamente, que para o Rousseau, a obediência, no dicionário do Rousseau não existe a palavra obediência, não deveria existir obediência e mandar. O que deve haver é a palavra, sim, respeito. O que deve haver para o Rousseau é a palavra consideração. E se isso vai ter a consideração quando você tiver a consciência de que você faz parte de um mundo e que esse mundo, você ajudou a construir esse mundo. Então, aos poucos, a transformação, né, que a educação, que é essa transferência de culturas, né? Então, aos poucos, né, é possível, sim, com a reflexão da educação dos filhos, que é a coisa mais importante que tem. Né? Hoje o pai, a mãe, não, porque hoje eu tenho um projeto na minha empresa assim, hoje eu tenho um projeto assado, né? Hoje na minha empresa eu subi de cargo e vou desenvolver um projeto tal para tal empresa. Mas e o projeto do seu filho? E o projeto do cidadão que você tem que levar adiante? Esse está entregue a quem? Né? Então, o pai, o preceptor e a ama de leite, ou seja, a mãe e o pai, eles devem, só para ir um pouco mais a fundo na questão da educação da sensibilidade, Henry, nunca devem tirar a sensibilidade de uma criança. Claro. Nunca. E outra coisa, para você impedir que a sensibilidade fuja da criança, você deve evitar que a criança tenha inveja, não deve ensinar a inveja, deve coibir isso da criança, a cobiça e o ódio. Ou seja, porque essas paixões, hein, são paixões que Rousseau chama de repulsivas. E o que elas fazem? Quando você tem inveja, quando você tem cobiça, você anula a sua sensibilidade e deixa de se
tornar um cidadão criador. Sim, mas aí tem um problema, o que hoje é colocado, né? Quer dizer, na verdade o Rousseau está anunciando algo que ele está percebendo se tornar doente na sociedade, né? E hoje, infelizmente, pobre Rousseau, né? Nós temos uma sociedade completamente infectada, né? E eu vejo que uma das principais doenças da nossa sociedade é justamente a infantilidade dos adultos. Quer dizer, como é que você tem um adulto completamente deslocado de sua função de ser humano completo, e esse ser humano que se coloca na realidade incompletamente tem de educar uma criança que por natureza é incompleta. Exatamente. Quer dizer, só pode gerar coisas incompletas, né? E a gente vê isso se manifestando em diferentes situações, né? Quando você fala da sensibilidade, que sensibilidade você desenvolve numa criança se você, enquanto pai, só ouve o creu? Exatamente. Que sensibilidade você desenvolve numa criança se você liga a televisão para assistir o Duro de Matar? Luciana Gimenez. Luciana Gimenez. Ou o Jornal da Carnificina, que é só o que aparece. Você pode mudar qualquer um do canal menor ao canal maior. Salvo a exceção da TV Cantareira. Exatamente, eu diria que o Jornal da Cantareira é um dos mais interessantes da TV brasileira hoje. Exatamente, está muito né? bom. Onde você não tem apenas o noticiário da violência o tempo todo, aquela coisa que te impõe um medo a cada instante. Te põe um medo e te constrói, né, e te mostra, a violência. É lógico, e porque aquilo que você já até colocou aqui num outro programa, quer dizer, como é que você está comendo um macarrão assistindo um cara matando a pessoa na tua frente? De verdade. De verdade, não é filme. Não é um filme. Não dá, quer dizer, né? então, que tipo de que homem sensível é esse? Na verdade, nós não estamos adultos. O homem deixou de amadurecer, o homem manteve-se infantil, não é? E ele se realiza na sua infância. Se você vê os adultos hoje se comportando em diferentes situações, são um bando de bobocas. Né? Assim, a infância é maravilhosa, é claro que o espírito infantil da criatividade deve ser valorizado, isso o adulto deve carregar com ele pro resto da vida. Mas eu não estou pedindo para que as pessoas sejam ranzinzas, não é isso? Sim, sim. Não tem nada a ver isso com felicidade, né? Mas é uma questão de a criança ter um referencial de adulto na sua frente e não uma referencial de um grande idiota na sua frente, de um grande crianção na sua frente. De um grande bobalhão, né? Bobalhão, né? Só voltando, nós temos uma telespectadora, a Thelma, esposa do Cássio, e que ela fala, ela é uma telespectadora assídua do nosso programa, ela fala, as pessoas tinham que assistir mais o seu programa, Jean. Não estou aqui me vangloriando. E ela falou, porque Luciana Gimenez não dá. Se eu assistir Luciana Gimenez, o que eu vou falar para os meus filhos no outro dia de manhã, no café da manhã? Não é verdade? Ela falou isso esse final de semana, inclusive. Então, Henry, diante disso que você falou, eu vou de novo trazer a palavra do Rousseau quando ele diz o seguinte: eu não sei como que os pais vão se entender quanto à educação dos seus filhos, mas eles têm que continuamente conversar, refletir e planejar a educação dos seus filhos. E cada qual tem que ter o seu papel. A mãe, papel de mãe. O pai, o papel de pai. E sempre estar em conjunto formando esse cidadão. Então ele dá esse convite na leitura. Então, como você já disse aqui, como a professora Anne já disse, como o André já disse, e outros professores que passaram aqui, que agora eu esqueci o nome, eu acho que não é tarde, nunca é tarde de nós nos reencontrarmos com os grandes clássicos. Com certeza. Então fica, eu acho que aí esse convite do Rousseau para os pais, já que esse programa ficamos só na questão da família, poderíamos falar muito mais, né? Que a obra é muito mais rica do que isso, mas fica esse convite que realmente os pais reflitam, conversem, pensem, né? Escolham muito bem as escolas que vão pôr os filhos, né? Para que aí sim cumpram aquele papel, cumpram o projeto principal dos pais, que é entregar ao Estado um cidadão bem formado. Tá certo. Bom, já então, está chegando o final do nosso terceiro bloco e, como é de costume, nós vamos ouvir os comentários estéticos do William, do professor William. William Gomes, por favor, seu comentário sobre as músicas que você escolheu hoje. Hoje, inaugurando este ciclo sobre educação,
decidi por homenagear o maior gênio da música brasileira, Heitor Villa-Lobos, executando em cada programa uma obra do mestre. Hoje toquei o prelúdio número 5, que faz parte de uma série de 5 prelúdios que Villa compôs para violão. Heitor Villa-Lobos, nascido em 5 de março de 1887, no estado do Rio de Janeiro, foi o compositor mais importante brasileiro. Aprendeu as primeiras lições de música com o pai, ele lhe ensinara a tocar violoncelo, usando improvisadamente uma viola. Desde muito cedo, era apaixonado pela obra de Johann Sebastian Bach. Às escondidas do pai, apreciava também a música popular, e em especial os grupos de choro no Rio de Janeiro, e também despertou uma admiração muito grande pela música do interior do nosso país, como as modas de viola. Bem, tais influências fizeram que sua obra fosse totalmente diferente do que costumava se ouvir pelos teatros do mundo. Fato esse que fez com que Villa-Lobos provocasse aos ouvidos estrangeiros um quê exótico, o que para nós soaria tipicamente como música brasileira. Villa era apaixonado pelo violão. Isso fez com que ele dedicasse várias obras para este instrumento. Hoje em dia, para se ter uma ideia da importância do mestre, suas composições para violão foram gravadas por grandes nomes do violão no mundo todo e são consideradas peças obrigatórias no repertório de um violonista que deseja ser respeitado. Nosso gênio era extremamente preocupado com a educação musical em nosso país. Era importante que a música fosse incluída como necessidade imprescindível à educação. Para isso, ele teve o apoio do presidente Getúlio Vargas. Apresentou pela primeira vez seu plano de educação musical à Secretaria da Educação do Estado de São Paulo em 1931. Pondo em prática o programa, o maestro organizou uma concentração orfeônica chamada Exortação Civil, com aproximadamente 12 mil vozes, compostas essencialmente por alunos de escolas primárias e secundárias e instituições de educação. Bem, após 2 anos, ele assumiu a direção da Superintendência da Educação Musical e Artística. A partir de então, a maioria de suas composições se voltou para a educação musical. Em 1932, o presidente Vargas tornou obrigatório o ensino de canto orfeônico nas escolas e criou o curso de Pedagogia de Música e Canto, que era um projeto de Villa-Lobos. Iniciativas como a de Villa-Lobos e Getúlio Vargas é o que se espera de nossos atuais governantes, para que a música volte a ser disciplina obrigatória nas escolas, pois precisamos conscientizar as crianças do que é música de verdade. Se o projeto de Villa-Lobos tivesse tido continuidade, talvez hoje não tivéssemos na boca das nossas inocentes crianças banalidades musicais como os creos da vida, que só vêm a empobrecer e envergonhar a nossa rica cultura musical. Pense nisso e ajude a divulgar a música de verdade. Boa noite. Estamos encerrando mais um Filosofia no Cotidiano. Quero agradecer aos telespectadores que nos acompanharam pela TV Cantareira. Visite o nosso site www.filosofianocotidiano.com.br e continue nos enviando sugestões, críticas e perguntas para o e-mail produção@filosofianocotidiano.com.br. Gostaria de agradecer ainda aos colaboradores deste programa, a DAF Soluções Digitais e a Frank Bachó Móveis. Boa noite e até o próximo programa. Lembramos que você pode assistir ao programa Filosofia no Cotidiano também pelo portal da TV Cantareira, no mesmo horário em que ele é transmitido no canal 12. O endereço é www.tvcantareira.com.br. E fica o convite para a semana que vem você assistir aqui conosco o professor Henry nos explanando sobre a emancipação e o papel do Estado na educação do cidadão. Boa noite e até o próximo domingo.